Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos estudar hoje a carta de João à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. A partir do primeiro versículo até o versículo 7. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos. Pai, nós queremos te agradecer por esse texto estar registrado em tua palavra, Pai. E que essa palavra tão atual possa falar aos nossos corações, Pai. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, como sondou a igreja no primeiro século, possa sondar cada irmão aqui nessa manhã, Pai. Cada irmão que está nos ouvindo na internet. E à medida que lermos o texto, que o Senhor possa estar verdadeiramente nos levando a uma vida de arrependimento, de volta ao primeiro amor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Não de uma maneira à parte das Escrituras, como muitas vezes é dito por aí. Vamos ouvir o Espírito mais longe das Escrituras. Não, nós queremos olhar para as Escrituras e ouvir o Espírito através das Escrituras. Quando você lê o último versículo, o Senhor Jesus diz: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E apesar dessa carta ter sido escrita há tanto tempo, 2000 anos, ela é tão atual, ela é tão verdadeira para nós, ela é tão rica em detalhes, que nós vamos perceber que muitos de nós estamos na mesma situação desta igreja. Ou quando você lê as outras igrejas, as outras 6 igrejas, 7 com Éfeso, você vai ver que a palavra de Cristo, ela é verdadeira hoje da mesma forma que foi na antiguidade. Então hoje, com a graça do Senhor, nós vamos estudar essa igreja. Uma igreja por fora, aparentemente todos nós gostaríamos de pertencer a essa igreja, mas uma igreja árida por dentro, um deserto por dentro. Por fora, uma beleza, mas por dentro, o encanto por Cristo tinha acabado. Todos nós, eu creio que se fôssemos conhecer uma igreja dessa, nós iríamos dizer assim: puxa, que igreja legal de participar, igreja boa de participar. Mas aquele que sonda a mente e o coração conhece a igreja lá no íntimo, não somente aquilo que o homem vê. E é isso que nós queremos falar nessa manhã com a graça do Senhor. Primeiramente, o Senhor Jesus faz uma apresentação. As 7 igrejas, todas elas você vê o Senhor Jesus se apresentando a elas. Nesse caso, o Senhor diz assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para essa igreja, primeiramente? Ele se apresenta para essa comunidade como aquele que tem os 7 anjos. A ideia de 7 estrelas são os 7 anjos. E a melhor interpretação é que são os 7 pastores que cuidavam dessa comunidade. Então o Senhor Jesus está querendo dizer: eu tenho a igreja nas mãos. A igreja está nas minhas mãos. Eu tenho o controle absoluto da igreja.
Em nenhum momento a igreja sai do meu controle. Por mais que nós queremos dar um jeitinho, fazer do nosso jeito, no fim é o Senhor, a vontade do Senhor quem prevalece sobre a vida da igreja. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele diz para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja do João, não é a igreja de outro pastor, mas é a igreja de Cristo. A igreja pertence a Ele. Isso nos faz primeiramente ter temor ao tratar com a igreja, porque nós estamos tratando com a noiva de Cristo, com aquela com a qual o Senhor Jesus entregou e doou a sua vida, mas ao mesmo tempo nos faz nos sentirmos privilegiados por sermos essa noiva, e por sabermos que mesmo em meio a tantas tribulações e em meio a tantas lutas, a vida da igreja está nas mãos do seu Senhor, e não está nas mãos dos seus inimigos. A vida da igreja não está nas mãos do Papa, não está nas mãos de ninguém, mas do Cristo vivo, que detém todas as coisas nas suas mãos. É assim que o Senhor se apresenta como o Senhor da igreja. E não somente isso, mas Ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele anda no meio da igreja. Às vezes nós, como pastores, não conhecemos o que se passa com a sua vida, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que se passa com a sua igreja. A ideia de andar é que Ele está observando a nossa rotina, dia após dia. Dia após dia o Senhor está observando o que se passa com a igreja dEle. Eu ando, João, no meio da igreja, avise a igreja que eu estou, dia após dia, sondando o coração da minha igreja. Dia após dia, observando o que se passa no coração dela, na mente dela. E não adianta a gente querer esconder, né? Porque o Senhor Jesus, quando você vai ver a apresentação do Senhor Jesus, João nos diz assim, Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. A ideia é, o seu olhar penetra as coisas mais escondidas do íntimo do homem. O olhar dele penetra onde nem nós sabemos que ele consegue penetrar. E às vezes nem nós temos consciência do que o Senhor sabe a respeito de nós. Essa é a apresentação que Ele faz a respeito de si. Eu sou aquele que conserva na minha mão direita as 7 estrelas, e eu ando no meio dos 7 candeeiros. Por isso Ele faz um diagnóstico da igreja. Você vai pegar 7 igrejas aqui, Cristo faz um diagnóstico. E Ele pode dizer para cada uma delas, eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço. Às vezes nem o marido conhece, nem a esposa conhece, mas Cristo conhece. E Ele diz, eu conheço as tuas obras. E aqui nós começamos com o nosso diagnóstico. O Senhor Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso. Quando nós ouvimos falar da igreja de Éfeso, nós focamos somente na advertência de Cristo. Isso está certo, porque é a questão principal do texto. Mas tem muitas coisas que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas nessa igreja. Os elogios de Cristo, por exemplo, nós não podemos descartar. Nós não podemos de forma alguma descartar aquilo que o Senhor elogia essa igreja. Tanto que as coisas que Ele elogia nessa igreja faltou em algumas outras igrejas e o Senhor repreende essas igrejas por ter faltado essas coisas que Ele diz nessa igreja. Então, primeiramente, nós vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito delas. As coisas que foram louvadas por Cristo. Primeiramente, é uma igreja ativa. Não é uma igreja parada, acomodada, mas é uma igreja que luta, que trabalha. Eu imagino que é uma igreja que se empenha em sua cidade, em pregar o Evangelho. É uma igreja que cansava, à medida que fazia tantas coisas que até chegava a uma canseira. Olha o que o Senhor Jesus diz, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Eu sei que você trabalha ativamente, que você não para, ao ponto até de você se cansar por causa do meu reino. Você é uma igreja praticante. É uma igreja que não se acomoda aos domingos. Ela não se deleita somente no sentido de vir ao domingo e entender que a vida cristã se resume nisso. Mas é uma igreja participante.
Nós não sabemos quais são as obras que eles faziam, mas provavelmente era uma igreja que dava ajudas, pregava o evangelho, era uma igreja ativa em sua cidade. E nós precisamos aprender com essa igreja de sairmos da nossa zona de conforto. Porque às vezes resumimos a vida cristã a isso, a simplesmente ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática tudo isso que nós ouvimos. E o Senhor Jesus diz: eu conheço a tua canseira, eu sei como você tem trabalhado. Eu sei como você tem trabalhado. E o Senhor Jesus vai falando mais, elogiando mais. O Senhor Jesus diz: eu conheço a tua perseverança em meio ao sofrimento. Eu sei o quanto você persevera por mim em meio ao sofrimento. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E suportaste prova por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. O Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: eu estou vendo o quanto você tem sofrido por ser fiel a mim. O quanto você tem sofrido nessa cidade. E quando você olha o contexto de Éfeso, Éfeso era uma cidade extremamente importante na Ásia Menor. Ali era um centro importante, mas era um lugar também de idolatria, a deusa da fertilidade. Então, e as sacerdotisas desse lugar, elas se ofereciam em rituais de prostituição. E aí você imagina, o Anderson falou sobre isso, né? A igreja vem e denuncia na semana passada essas prostituições, essas coisas. Automaticamente a igreja sofre por causa disso, dessa posição dela dizer: não, nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com esse tipo de prática. Nós só temos um Deus. E havia lá também o culto ao imperador, e a igreja se posiciona contra. E a igreja sofre por isso. Porque o Senhor Jesus diz: olha, você tem perseverança, você suportaste provas por causa do meu nome. Eu imagino que suportaram rejeição, suportaram vergonha por causa do nome de Cristo. Várias coisas que essa igreja suporta. Mas há mais um elogio para essa igreja. O Senhor Jesus diz assim, versículo 2, ele diz assim: e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E os achastes mentirosos. E outra coisa que o Senhor vai dizer é que eles odeiam as obras dos nicolaítas, que ensinavam coisas erradas para a igreja. Essa igreja era uma igreja reta na palavra. Você vai falar: meu Deus, uma igreja perseverante, uma igreja que trabalhava e reta na palavra. Qual o defeito dessa igreja? Onde está o problema dessa igreja? Porque o Senhor Jesus é claro, Ele vai dizer assim: você colocou à prova os que se diziam ser apóstolos, e eles não são. Quer dizer, você não libera o púlpito para qualquer pessoa ensinar heresias, e eu estou concordando com você. Você não absorve qualquer um que vem falar em nome de Deus, você os submete ao crivo da palavra. Ah, falou de Deus, fez milagre? Não, aqui em Éfeso não, aqui as coisas não são assim. Aqui nós temos que ver se a palavra, esse ensino está de acordo com a palavra. Éfeso fazia isso. O texto é muito claro: você os chamou de mentirosos, todos esses que vêm trazer ensinos diferentes. Nós entendemos um pouquinho por que essa igreja era tão reta em sua doutrina. Quando você vai ver uma das principais cartas de Paulo no Novo Testamento, é a carta de Efésios. Uma carta extremamente rica em conteúdo teológico. Quando você vai ler, por exemplo, você vai ver que Paulo deixa Áquila e Priscila cuidando dessa comunidade. E Apolo, um eloquente pregador da palavra, ele vem e começa a pregar nesse lugar. E Apolo prega as escrituras, mas ele entende somente até o batismo de João. Áquila e Priscila, em Atos 18 e 24 a 26, você vai ver que Áquila e Priscila chama ele e fala: não, tem mais uma coisa aí que você está esquecendo. Tem os caminhos do Senhor. Tem algo que foi completado que você precisa entender. Esses são os ensinos. Era uma igreja doutrinariamente correta.
tinha princípios, tinha uma profissão de fé que agradava ao Senhor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Senhor Jesus não se agrada com qualquer um que vem falar a respeito do nome dele, porque há muito ensino errado por aí. Há muita teologia distorcida da palavra de Deus. E o Senhor Jesus se agrada de uma igreja que diz: não, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. O apóstolo Paulo, advertindo a sua comunidade, em Atos capítulo 20, do 29 a 31, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. O que Paulo está dizendo? Olha, quando eu morrer, provavelmente vai se levantar pessoas para ensinar coisas erradas para vocês. Ele está falando isso aqui para a comunidade de Éfeso. Vigiai. E eles vigiaram, porque o Senhor faz esse elogio. Eles vigiaram. Vigiai. Vigiai. Lembrando que por 3 anos eu fiquei advertindo vocês a respeito disso. Por 3 anos eu adverti vocês a respeito de doutrina. Às vezes nós não queremos aprender sobre doutrina, mas estamos errados se não queremos aprender sobre doutrina bíblica. Estamos errados. Porque é importantíssimo isso para defender a fé verdadeira. O apóstolo Paulo está dizendo isso: vigiai, aprendei o que eu disse para vocês durante 3 anos, e essa comunidade fez isso, porque o Senhor Jesus faz esse elogio para ela: você não pode suportar homens maus. Você sabe como que o apóstolo Paulo tratava falsos líderes? Hoje nós somos cordiais. O apóstolo Paulo dizia: eles são malditos, amaldiçoados, são anátemas. É assim que Paulo chamava eles. Sabe por quê? Paulo sabia o perigo que era para a igreja se um ensino errado entrasse no coração da comunidade. Quando você lê Gálatas, você vê Paulo dizendo assim: ainda que um anjo venha do céu e vos pregue outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, seja maldito, seja considerado amaldiçoado. Era assim que Paulo considerava esses homens. Homens amantes de si mesmo. Como nós temos considerado pessoas que ensinam coisas distorcidas a respeito da palavra de Deus? É lógico que nós não precisamos cair no Facebook brigando, chamando eles de malditos. Não precisa disso, mas nós temos que entender que temos que nos defender e que temos que defender a nossa fé. Essa comunidade fez isso. Essa comunidade gozou do privilégio de ter alguns homens de Deus pequenos como pastores. Timóteo foi um dos seus pastores. João, no final da sua vida, pertenceu a essa comunidade. Dizem, isso não está nas escrituras, que João, quando ia a essa comunidade, se levantava e dizia para todos: amem uns aos outros. E voltava e se assentava. E é aqui justamente que está o erro de Éfeso. Ela se esqueceu da base principal do cristianismo, o amor. Ela se esqueceu da principal fundamento do cristianismo, se esqueceu do amor. Teve líderes tremendo, pastores tremendo. Paulo, Priscila, Áquila, Timóteo, João, mas se esqueceu daquilo que o seu grande líder ensinou em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 e 3, onde ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada disso serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Reverendo Hernanes Dias Lopes diz que essa igreja tinha luz na sua mente, não tinha fogo no coração. Tinha a ortodoxia correta,
conheciam as Escrituras, mas não se encantavam mais com Deus das Escrituras. O Senhor Jesus, versículo 4, vem para ele e diz: tenho, porém, tudo isso que você está fazendo, continue a fazer e a crescer nisso tudo. Porém, eu tenho porém contra você, que você abandonou o primeiro amor. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que o Senhor Jesus valoriza o que se passa no nosso coração. O Deus das Escrituras é o Deus que olha além das aparências. Quando você vai ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no Antigo Testamento você vai ver Deus tratando Israel como sua esposa, muitas das vezes, e lidando como um relacionamento conjugal, certo? No Novo Testamento você vai ver Cristo tratando a igreja como noiva, a preparando para o grande casamento. E você vai ver que o Deus das Escrituras é o Deus que penetra o olhar lá dentro do coração e quer expor ao homem o que se passa no coração dele. Quer mostrar para o homem que o Deus das Escrituras, o grande foco dele é o que está lá dentro. Lá dentro. Tanto que os fariseus tinham uma religião onde eles tentavam cumprir todas as coisas, mas o Senhor Jesus vem aos discípulos deles e ensinando os discípulos, o Senhor Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles se preocupam, eles são como sepulcros, sujos, por fora eles são belos, mas eles não se importaram o que está passando lá dentro. Eles não se importaram o que está passando lá dentro, e é o Deus que o primeiro mandamento, quando Jesus resume o primeiro mandamento, você vai ver que Deus espera o amor da sua igreja. Jesus resume o primeiro mandamento dizendo assim, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, mas ame o Senhor. Ame o Senhor. A igreja de Éfeso deixou morrer o amor. Em Oséias, abra sua Bíblia, eu queria pedir que você leia esse texto comigo. Você vai ver como Deus se importa com o coração, o que se passa no coração da sua noiva, da sua igreja. Oséias capítulo 2, versículo 14. Oséias 2, 14. Olha o que Deus diz para o seu povo. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao quê? Ao coração. Sabe o que estava acontecendo? O povo de Deus estava atribuindo às outras nações as bênçãos que Deus estava concedendo para elas. E Deus levanta um profeta chamado Oséias para se casar com uma mulher adúltera, para mostrar para Israel que da mesma forma que aquela adúltera traía Oséias, Israel era assim para com seu Deus, o povo de Deus era assim com ele. Mas Deus, de uma maneira extremamente amorosa, diz: eu vou conduzir a minha esposa ao deserto, eu vou tirar dela tudo aquilo onde ela se apega, eu vou atrair ela para mim. A ideia de atrair era trazer para si, e nada melhor do que o deserto. Nada melhor do que trazer para si e conduzir para o deserto. Por quê? Porque o deserto é o lugar onde ficamos sós, a sós com Deus. O deserto é o lugar onde nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos e dependemos da provisão de Deus. O deserto é o lugar, quando você lê Deuteronômio, você vai ver que Deus vai falar assim para Israel: eu te conduzi para o deserto para saber o que estava no teu coração. E para te ensinar que você aprenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É quando Deus nos tira toda a nossa base de sustentação e nos leva para aqueles momentos difíceis, onde parece que você não tem ninguém, você está absolutamente sozinho. Mas é naquele momento que você vê aqui, ó. Naquele momento você fala assim: puxa, parece que ele está falando ao coração como nunca falou antes. Parece que eu nunca tive uma percepção tão grande da presença de Deus como no deserto. Eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. É isso que Deus foca o nosso coração. Não que Ele não se importe com as nossas atitudes, se importa, o texto é claro.
Mas o nosso foco tem que saber o que está se passando lá. E a igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor, o deixou de lado. A ideia de abandono aqui é a ideia de um divórcio, um repúdio. Você abandonou o seu primeiro amor, Éfeso. Você abandonou isso. Você o deixou de lado. Abandonamos o nosso primeiro amor ao fazer da ortodoxia, ou do ensino correto, ou da perseverança, ou das nossas práticas um fim em si mesmo. Como se a vida cristã fosse resumida nisso: eu faço, eu faço, eu faço. E aí nós tornamos uma igreja mecânica, ligada no piloto automático. Nós fazemos, porque nós criamos o hábito de fazer isso. Então eu sou fiel, porque eu criei o hábito de ser fiel. Eu leio a palavra, porque eu criei o hábito de ler a palavra. E eu persevero, porque eu sei que é correto perseverar, mas eu já não tenho mais vida nisso. Não tenho mais vida interior nisso. Por exemplo, eu posso fazer todas as coisas para a Emily. Eu posso acordar cedo e trabalhar. Eu posso colocar comida dentro de casa. Não trair a Emily. Posso fazer todas essas coisas, mas isso não significa que eu a amo. Não significa que eu a amo. John Piper resume muito bem o que é ter isso, quando ele diz assim: glorificar a Deus é você ter prazer nele. É você ter prazer nele. Vamos supor que Deus tire todo o seu ministério, tire a possibilidade de você fazer qualquer obra. Você ainda assim continua a ter prazer nele, somente nele. Ah não, eu tenho prazer em Deus porque eu venho cantar. Eu tenho prazer em cantar. Deus tira o cantar, Deus tira o púlpito, Deus tira todas as coisas. Nós vamos continuar tendo prazer nele? Nós nos alegramos nele? Será que a fonte da nossa alegria é ele? Permita que o Espírito Santo sonde o teu coração. Porque nós glorificamos a Deus, e fazemos isso, e fazemos aquilo, mas pensa, será que você está fazendo isso por Cristo, ou está fazendo por você mesmo? Como está o nosso coração, meu irmão? Talvez nós estejamos oco por dentro. Gostamos de aparecer para as pessoas. Mas o Cristo que sonda a mente e o coração sabe o que se passa lá dentro. Sabe o que se passa dentro de cada um de nós. E Ele diz para a sua igreja: eu tenho, porém, contra você que você deixou o teu primeiro amor. Você abandonou o teu primeiro amor. E aí Ele faz uma recomendação para ela: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde caíste. Lembra o momento que você começou a abandonar o seu prazer em mim e começou a ter prazer em defender a fé. Você já viu pessoas que defendem a fé com tanta veemência, defendem a doutrina correta, praticam grandes coisas, mas lá dentro não tem mais vida, virou um deserto. O Senhor Jesus está dizendo assim: volta. Esse é o momento de você parar, igreja, e você voltar para trás. Volta, lembra-te de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Em Jeremias 2, olha o que ele diz lá, Jeremias 2, capítulo 2, versículo 2. Deus vem para Israel e diz o seguinte: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeei. Deus está clamando aos ouvidos da nação e dizendo: eu tenho saudade do tempo em que você me priorizava, no tempo em que eu era o grande deleite para a tua alma. Eu tenho saudade disso, Israel. Eu tenho saudade disso. Esse é o Deus das Escrituras.
É o Deus que olha para mim e para você e fala assim: meu, eu tenho prazer quando você me prioriza, quando você passa o dia inteiro pensando naquele momento em que todas as coisas vão parar e você vai estar na minha presença, só eu e você, sem mais ninguém, sem auditório, sem ninguém para te elogiar, só eu e você se regozija em mim. Em mim. Agora, houve um momento na nossa vida que nós começamos a trocar essas coisas. Nós começamos a deixar o nosso amor por Cristo se esfriar. E nós permitimos que a ortodoxia, o ensino correto, a perseverança, a nossa própria vida cristã ganhasse um destaque em nós mesmos. E o amor foi se esfriando. O amor foi se esfriando porque começamos a ser tão defensores dessas coisas que nos esquecemos de focar no nosso coração. Sabe o grande problema de Éfeso? Que ela não sabia olhar mais para dentro de si, ela só olhava para fora. Ela não conseguia mais olhar para os seus próprios defeitos, mas ela chegava no culto e olhava para o vizinho e dizia: aquele ali está sem vida, aquele ali está sem vida. E ela não conseguia mais observar que ela mesma já não era mais uma igreja cheia de vida diante da presença do Senhor. Porque quem conhece o Deus das Escrituras não tem tempo para ficar observando a espiritualidade no sentido de julgar o que se passa no coração do irmão, mas ele observa que ele mesmo é um carente da graça e da misericórdia e do amor de Deus. E diz: Deus, eu preciso desse amor, eu preciso voltar a esse amor. Eu não quero mais, Senhor Deus, ficar olhando para o outro no aspecto de ficar julgando se o outro levanta a mão, se o outro está mais quietinho, mas eu quero, Senhor Deus, te adorar, porque tem isso, né? Nós achamos que amor está ligado a chorar, a cantar com as mãos para o alto. Tem isso, nós achamos que é isso, e não tem nada a ver com isso. Basta lermos 1 Coríntios capítulo 13. O amor não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma vida dentro de nós, não sermos mais ocos dentro de nós. Pedir que o fogo de Cristo acende novamente o nosso coração, é eu olhar para minha esposa e falar assim: eu vou fazer tudo isso por amor a ela, não mais por obrigação. Eu vou fazer tudo isso por gratidão a ela, porque eu a amo, porque eu tenho prazer nela, porque eu me regozijo nela. Porque ela é o sentido da minha vida. É assim que Cristo quer que a gente faça. E essa igreja perdeu isso. Eu tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Que momento caímos? Se caímos, pode ser que alguns estejam bem, cheios de amor por Cristo. Mas para aqueles que permitirem que o Espírito Santo sonde os seus corações, em que momento caímos? Em que momento abandonamos o nosso amor? Qual foi o momento? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Volta, igreja, volta. Analisa a sua vida cristã e veja aonde você caiu. Eu me lembro quando nós, em 2004, quando nós entramos para o curso de teologia, no primeiro ano, todo mundo gostava de orar, era aquele fogo por Cristo, mas é incrível como as coisas vão diminuindo. É incrível quando começamos a nos achar porque temos um mínimo de conhecimento. É incrível como começamos a deixar essa simplicidade desse amor por Jesus e focamos mais no que sabemos, no que temos, do que no que Jesus é. E nós temos que voltar e lembrar disso. O Senhor Jesus vem então para eles e diz assim: uma vez que você lembrou de onde você caiu, arrependa-te. Arrependa-te. Arrependimento é concordar com Deus que aquilo que Deus está dizendo, Ele está certo e nós estamos errados. É dizer: o Senhor está certo. O Senhor está certo. Eu estou errado. Eu me arrependo, Senhor. Eu te peço perdão por isso. O texto é muito claro. Precisamos confessar a Cristo a nossa falta de amor, se não temos amado mais. Precisamos olhar e dizer: Senhor, eu tenho tido uma vida fora, de acordo com a religião perfeita, Senhor, mas por dentro eu estou num deserto, Senhor. Eu já não tenho mais amor pelo Senhor. Nós temos que ter a coragem de fazer isso. E o remédio é esse, é termos a coragem de expor a realidade que se passa no nosso coração para o nosso Senhor.
Arrependa-te, igreja. Arrependa-te. Arrependimento tem a ver com decisão. O texto é muito claro onde ele vai dizer assim: arrependa-te e volta. Arrependimento não tem a ver com remorso, eu me arrepender hoje e amanhã eu fazer tudo de novo. Mas arrependimento tem a ver com mudança de atitude, mudança de comportamento. Por exemplo, uma das coisas que incendeiam o nosso coração é a oração. Meus irmãos, por que você acha que Jesus disse assim, orai e vigiai, para que não caís em tentação? Porque a oração é fundamental nisso. É nós voltarmos a praticarmos esses primeiros princípios do cristianismo, onde eu me lembro de uma época na minha vida que nós éramos do Espaço Esperança, e lá nós usávamos a expressão quarto de escuta. Quarto de escuta. E havia um momento em que você focava de tal forma que você separava um tempo no seu dia e você falava assim, agora eu vou parar tudo. E hoje nós temos um concorrente sério que é o WhatsApp, o celular, né? Vou desligar inclusive o celular. Agora eu vou para o quarto de escuta e eu quero ouvir o rei. Eu quero estar com o noivo. Mas nós começamos a abandonar essas coisas, viramos profissionais da fé. Sabemos demais, né? O Senhor Jesus está dizendo, arrependa-te e volta. Volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Talvez haja pessoas aqui que nunca experimentaram esse amor por Cristo. Outros experimentaram e abandonaram. Talvez alguns nunca experimentaram. Se você nunca experimentou, diga ao Espírito Santo hoje, Espírito Santo, eu quero experimentar o que é amar a Jesus. E não só amar a Cristo, me perdoe pelo equívoco, mas aqui a ideia também é, à medida que eu amo a Cristo, eu amo o meu irmão. Uma coisa atrai outra, tá? Então, à medida que nós falamos do amor por Cristo, entende-se amor pelo próximo também. Entende-se amor pelo próximo também. Que, de acordo com 1 Coríntios, eu posso fazer várias coisas e ainda não amar o meu próximo. Então, a ideia é, você abandonou o que é essencial no cristianismo. Volta para aquilo que é essencial. Não abandona a tua ortodoxia, o teu ensino certo. Não abandona a tua fidelidade. Não abandona a tua perseverança. Fica com essas coisas que são extremamente importantes, mas volta a focar na vida aqui. Foca lá dentro. Foca no seu interior. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. O que tem nos impedido de estarmos mais a sós com o nosso Deus? A nossa agenda? O que tem nos impedido? O que será que está se passando no nosso coração? Que ao olharmos para as Escrituras, nós até lemos, nós até temos um tempo com as Escrituras, mas ela não nos encanta mais. Talvez seja o que está escrito em Lucas capítulo 21, eu li aqui da última vez, Lucas capítulo 21, onde o Senhor Jesus, no último sermão eu falei desse texto. Talvez o nosso coração esteja tão sobrecarregado que já não há mais espaço para o amor de Cristo. Há tanto amor no nosso coração que o amor por Cristo, pelos nossos irmãos, já se perdeu. Lucas 21, 34. Olhe, cuidai de vós mesmos ou acautelai-vos por vós mesmos. Olha que o Senhor Jesus, por vós mesmos, não olhe para o outro. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Olha só, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, concorrentes ao amor de Cristo. Vai diminuindo o amor de Cristo, já deixamos a nossa vida cristã de lado, porque tem coisas que julgamos mais importantes, ainda que não verbalizamos isso. Mas é momento de voltar à prática das primeiras obras. Estou com o dia corrido, eu vou mudar a minha agenda. Eu achei muito legal a ideia do Saulo e do Anderson, de um dia na semana separar para estar aqui na igreja. Nós sozinhos ou com alguém, mas orando. Nós precisamos disso como igreja.
estamos com a agenda cheia. Não, a agenda prioritária é para o nosso Senhor. É para o nosso Senhor. Esse é o combustível que nós temos para irmos fazermos as outras coisas. E o Senhor Jesus, por fim, depois de falar para a igreja lembrar de onde caiu, para a igreja se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, o Senhor Jesus vem e diz o seguinte, ele faz uma séria advertência, ele diz assim, se você não fizer isso, eu vou vir a você e eu vou remover você do seu lugar. Quando você estuda a história da igreja, e você vê a reforma protestante, o impacto da reforma protestante, e o berço da reforma protestante é a Europa. Quando você vai às igrejas da Europa hoje, muitas igrejas estão vazias, mortas. Quando você olha a vida dos reformadores, dos primeiros reformadores, eles tinham fogo no coração. Eles tinham a palavra muito clara aqui, pregavam as escrituras, mas as escrituras estavam no coração deles. E o amor pelo próximo estava no coração deles. Mas isso foi diminuindo ao longo da história, e o amor pelo conhecimento tomou um lugar importantíssimo, do que é o amor por Deus e o amor pelo próximo. Essas igrejas se esvaziaram. A igreja de Éfeso já não existe mais, virou ruína. E olha o rol de pastores que tinha. Acabou. O Senhor Jesus cumpriu a palavra dele. Se você não se arrepender, eu vou mover você do seu lugar. Eu vou mover você do seu lugar. Essa advertência é para nós, igreja no século 21 também, porque nós somos a igreja de Cristo. E por fim, o Senhor Jesus faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de meu Deus. O vencedor é aquele que permanece amando a Deus e ao seu próximo. Esse é o verdadeiro vencedor. E o Senhor Jesus faz uma promessa ligada ao amor, porque o paraíso de Deus é cheio de amor. O que o Senhor Jesus promete? Aquele que vencer vai habitar eternamente neste amor. Aquele que vencer, aquele que perseverar em me amar, vai habitar eternamente comigo. Vai ter o meu amor em intensidade perfeita, e vai me amar em intensidade perfeita, e vai amar o próximo. A ciência vai acabar, profecias já não existirão mais, mas o amor eternamente vai continuar.